Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 17 e versículo de número 1, que diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Somente 3 discípulos foram aqui levados por Jesus em particular a um alto monte. Tem momentos que o Senhor quer nos levar a um particular com Deus. Deus, Ele está falando com pessoas aqui que Ele quer se revelar para você. Você pode olhar e dizer assim: mas irmã, eu me acho tão insignificante, eu sou a que menos busca, porque eu vejo tanta gente buscando, orando, fazendo e acontecendo, e eu acho que eu sou tão assim, irmã, e Deus quer se revelar para mim. Pois é, Deus quer se revelar para você mesmo. É para você que pode não orar 2, 3 horas de relógio, de joelho, mas você ora 5 minutos, mas é de verdade. Deus conhece o teu coração, conhece o teu cansaço, sabe do que você tem enfrentado, mas tem visto que você mesmo com poucas forças não tem negado o nome do Senhor, mas tem guardado a palavra dele, tem confiado ramandocai arrasto no Senhor, e por isso ele está dizendo para você: eu vou me revelar para ti e não tardará. Declare comigo: o meu Deus me escolheu e ele vai se revelar para mim e não tardará. O meu Deus me escolheu e ele vai se revelar para mim e não tardará. Eram 12 discípulos ao todo, mas Jesus tinha um particular com 3, que se chamava Pedro, Tiago e João. Esses 3 eram levados para algumas coisas em particular. E o Senhor está dizendo: se eu quero me revelar para você, Ramandocai, quem é que vai começar a falar alguma coisa ou desgostar do que eu estou fazendo? Quem é que vai contra a minha palavra? Quando o Senhor quer nos levar a um particular, irmãos, ninguém tem que entender nada. Tem gente que fica buscando entender por que Deus usa ela, por que Deus se revela a ele, por que Deus está se manifestando na vida dela. O Senhor está dizendo: eu não devo satisfação humana, eu quero me revelar para você. É tempo de pessoas aqui buscarem se santificar, buscarem mesmo orar mais, porque o Senhor me revela através dessa palavra que Deus quer se revelar para você, que o Espírito Santo quer trazer revelações para a sua vida sobrenatural. O que você precisa deixar, deixe, rabacantaraia. O que você precisa santificar, santifique. Se você precisa abrir um jejum, se você precisa sair da rede social, se você precisa deixar de falar alguma coisa que desagrada a Deus, pois deixe o que preciso for, porque o Senhor está dizendo: eu tenho revelações profundas para para fazer acontecer na sua vida. Pessoas que estão me ouvindo agora começarão a ter experiências com Deus. Pessoas que estão me ouvindo agora começarão a viver o sobrenatural. Deus é Deus de experiências sobrenaturais na sua vida. O nosso Deus, Arabacantaraia, é um Deus de surpresa. E ele diz através dessa palavra: diga que eu vou surpreender pessoas. Pedro, Tiago e João não tinham noção do que ia acontecer naquele monte, mas eles seguiram o mestre. A gente não precisa querer entender como é que Deus vai se revelar para nós. A gente não precisa querer entender os meios que Deus vai usar para trazer revelações para nossa vida. O que importa é que Deus está dizendo: eu quero me revelar para você. Se entregue, comece a orar mais. Você vai ver, minha irmã, você vai ver, meu irmão, o Senhor se manifestando para você de maneira clara. Declare comigo: chegou um tempo de revelações profundas na minha vida. Aleluia. Chegou um tempo de revelações profundas na minha vida. Deus quer levar pessoas aqui a águas profundas. Deus quer levar pessoas aqui a um nível de intimidade que você, contando para algumas pessoas, elas não vão acreditar. Elas vão dizer assim: eu não acredito que Deus fala assim com ela, que o Espírito Santo revela as coisas para ela assim. Por quê? Porque as coisas de Deus é loucura para quem está na carne. E hoje, nos dias que estamos vivendo, irmãos, dificilmente você vai ver alguém que é usado verdadeiramente por Deus. Nós estamos vivendo parecendo o tempo do sacerdote Eli, no tempo do profeta Samuel, né? Quando ele era um menino, que a Bíblia diz que as visões eram muito raras. Estamos vivendo o mesmo tempo praticamente.
Aqueles que são de Deus verdadeiramente são contados a dedo. São poucas pessoas que verdadeiramente falam aquilo que é de Deus. Então aqui nós observamos, irmãos, que esses 3 discípulos foram levados a um particular. E eu acho interessante que no versículo de número 1 deixa destacado pra gente. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e levou-os em particular. O Senhor nos chama ao particular. O que é particular? Particular é você e Deus. Você não precisa estar contando as suas experiências para todo mundo. Você não precisa estar falando o que Deus fala contigo, não. Deus está lhe chamando a um particular. É entre você e Deus. O que Deus disser, fala e você fala. E o que Deus disser para você não falar, você não deve falar. Porque tem coisas que é particular. Como aconteceu aqui. Eles viram algo sobrenatural acontecendo. Jesus se transfigurou diante deles. Eles puderam contemplar. E não somente isso. A Bíblia diz que eles viram Moisés e Elias falando com o Senhor. E quando eles viram aquilo ali, eles ficaram como, irmãos? Extasiados. Eles ficaram assim como se fosse algo... E realmente era algo grande. E tem pessoas aqui que vão ficar, sabe, perplexas. Diante das revelações que o Senhor vai trazer para a sua vida. É por isso que Deus está lhe dando a estrutura, para que você possa suportar, porque quando o Senhor nos revela as coisas sobrenaturais mesmo, nós precisamos ter estrutura para ver. Tem gente que fica pedindo, Deus me revela oculto, profundo, escondido, eu quero ver. Não esqueça de pedir estrutura, porque as coisas sobrenaturais, elas são fortes, irmãos. Não é para qualquer um contemplar, não é para qualquer um ver. Aí a gente observa mais, irmãos, que depois... de toda aquela experiência que eles viveram, Jesus disse para eles, versículo de número 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Eles 3 precisavam guardar segredo. Vai ter coisas que Deus vai te revelar que vai ser segredo entre você e Deus. Vai chegar um tempo que você vai poder falar, mas vai chegar um tempo que você também não vai poder falar. Você tem que entender qual é o tempo de falar e qual não é. E Deus vai falar contigo. Você vai ver aqui que Jesus, ele alertou aos discípulos que eles não poderiam falar. E o que não for para você falar, Deus vai te mostrar. Mas as revelações serão tão profundas, mas tão profundas, que o Senhor me revela que há tempos você não tem experiências assim. Harabacantarai, o Senhor está dizendo assim, ó, eu estou restaurando a vida de alguém espiritual. Ayastu cantarai, por isso eu estou levando a um particular. Ei, xarabacantarai. Declare comigo, Deus está restaurando a minha vida espiritual. Deus está restaurando a minha vida espiritual. Quem não orava mais vai começar a sentir desejo de orar. Quem não tinha mais força, porque tem gente que está me ouvindo agora, irmãos, que não tem mais força para orar. É um negócio assim que você não entende. E Deus está dizendo isso é espiritual. É porque você precisa de um renovo. Você precisa de uma restauração. Você precisa de experiências comigo. Deus sabe, irmãos, que a gente precisa de experiências com Ele. Canta. E por isso Ele está dizendo através dessa palavra. Eu vou trazer experiências para a sua vida e vou te renovar espiritualmente. Eu vou conversar contigo a pé de orelha. Arabacantarai. Vai ter gente que vai ouvir a voz do Espírito Santo de forma clara, de forma nítida. Isso não é para todo mundo, irmãos. Não é todo mundo que escuta. Você vai ver aqui que essa experiência especificamente foi somente para Pedro, Tiago e João. Eram 12 discípulos, mas somente 3 deles viram aquilo que o Senhor queria revelar. Então não é todo mundo que escuta a voz de Deus audivelmente. Não é todo mundo que escuta o Espírito Santo falando de uma forma clara e audível. Mas eu estou conversando com pessoas que você foi escolhido, que você foi escolhida como Pedro, Tiago e João, para o Senhor se revelar para você. Declare comigo, eu fui escolhida para o Senhor se revelar para mim. Eu fui escolhido para o Senhor se revelar para mim. Deus vai se revelar para você de uma maneira que até você mesmo vai ficar impactado. Que até você mesmo vai ficar impactada. Mas tem coisas que você precisa silenciar. Como era aqui no caso dos discípulos, Jesus ordenou. Jesus não pediu, ele ordenou, ele deu uma ordem. Que eles não contassem nada a ninguém. Tem coisas que Deus vai te mostrar por esses dias que você não pode falar. Tem revelações que os céus vão lhe dar, que você não pode abrir a boca para contar. O Senhor está dizendo para você, você precisa silenciar, porque eu tenho coisas grandes para te mostrar.
Pessoas aqui, irmãos, vão ver coisas sobrenaturais por esses dias. Coisas que, se você contar, pessoas até podem desacreditar e dizer que é loucura da sua cabeça. É por isso que Deus não quer que você fale, porque tem coisas que é segredo e tem coisas que Deus sabe que as pessoas vão desacreditar. Tem coisas que Deus sabe que as pessoas não vão dar a credibilidade. Então, aquilo que Ele sabe que alguém vai desacreditar, que alguém não vai dar a credibilidade, sabe o que é que Ele faz? Ele manda a gente silenciar. Tem coisas que é segredo. Tem coisas que Deus escolheu você. Imagine os outros discípulos ouvindo as experiências que Pedro, Tiago e João tiveram. É claro que eles iam ficar meio assim, né, irmãos? Então tem coisas que você não pode nem falar, porque tem gente que não tem estrutura para receber o que você está recebendo e não entende por que Deus escolheu você para entregar. Só que as coisas de Deus, irmãos, é loucura. Deus escolhe quem Ele quer, Deus seleciona quem Ele quer, Deus se revela a quem Ele quer. E se Ele te escolheu para ser da baia, cai a raço, Deus vai se revelar para alguém de uma forma linda aqui. Se Deus escolheu para se revelar para você de uma maneira clara, quem é o ser humano para contender? Quem é o ser humano para questionar a vontade de Deus? Jesus resolveu levar Pedro, Tiago e João a um particular no Alto Monte. Ele quer te levar a um particular, por isso se santifique, por isso busque, pode buscar sem medo, porque vai chegar o momento que você vai ver o Senhor, vai trazer tantas experiências sobrenaturais para pessoas que estão me ouvindo agora, que tem gente que vai ter sonhos proféticos, tem gente que vai ser arrebatado, vai ver coisas assim, sabe? Que Deus quer te revelar. Tem gente que Deus revela as coisas do céu, coisas do inferno, coisas que estão para acontecer. Então Deus, Ele quer se revelar para você. O Senhor está dizendo: santificai-vos, porque é tempo de grandes revelações na sua vida. Santificai-vos porque eu escolhi você para um particular. Declare comigo: Deus me escolheu para um particular e eu não vou temer. Deus me escolheu para um particular e eu não vou temer. Deus não quer que você fique com medo. Porque quando a gente fala das coisas espirituais, muitas vezes as pessoas ficam com medo, né, irmãos? Dizendo: ai, meu Deus do céu, eu tenho medo de ter revelação. O Senhor está dizendo: não temas, porque o que eu te mostro, eu te dou estrutura primeiro para sim revelar para você. Primeiro eu te estruturo, depois eu trago a revelação para a sua vida. Declare comigo: meu Deus está me dando estrutura, porque grandes revelações o Senhor vai trazer para a minha vida. O meu Deus está me dando estrutura, porque grandes revelações o Senhor vai trazer para a minha vida. O sobrenatural foi revelado para Pedro, Tiago e João. O sobrenatural te será revelado, porque o Senhor escolheu você para que Ele pudesse se manifestar e mostrar para você as coisas que Ele mesmo quer te mostrar. São coisas ocultas, fortes, profundas e escondidas. Mas o nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus que nos dá estrutura e que nos mostra. Se aprove a Ele nos escolher para nos mostrar quem somos nós para temer. Não tenha medo. Deus te escolheu para te revelar o sobrenatural. Isso não é para todo mundo, somente agradeça. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, Deus, por esta palavra, Pai. Te agradecer porque o Senhor é Deus que revela o sobrenatural. O Senhor é Deus, meu Pai, que traz revelações, meu Pai, para a vida do teu povo de uma forma clara. E o que eu vejo, Pai, é revelações acontecendo na vida do meu irmão e da minha irmã de uma forma clara. Harabacantarai, de uma forma sobrenatural. O Senhor é Deus de surpresa. O Senhor está, meu Deus amado, revelando coisas do alto para a vida do meu irmão e da minha irmã, Pai. Será coisas grandes, meu Deus. Mostra para eles, Senhor, aquilo que eles precisam ver e mostra o que eles podem falar e aquilo que eles não podem, Senhor. Porque tem coisas que a gente não pode contar. Como aqui no caso da transfiguração, os teus discípulos foram alertados e advertidos pelo Senhor para que eles não contassem, Pai. E tem coisas que é o sobrenatural que o Senhor vai nos revelar, que o Senhor não quer que a gente fale. Pai, eu te peço, meu Deus, que o Senhor dê estrutura e que o Senhor revele o oculto, profundo e o escondido. Pai, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, dá uma nova história, que eles entendam que a
as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários. Cura, liberta, restaura, restitui, traz assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, eu te peço, meu Deus, e eu te agradeço, crendo na nossa vitória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus está te dando estrutura, porque Ele vai te revelar o oculto profundo e o escondido. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.